Eu trouxe 2 presentes. Em busca da verdade. Presente de Deus, escrito Nada Mansur. Tem aqui do Alexandre Botelho, a igreja triunfante. A pergunta é a seguinte: por que Jesus ainda não voltou? Vamos lá? Por que você acha que Jesus não veio ainda? Vou falar 2. Primeiro, porque esse evangelho do reino ainda não foi pregado a todo mundo. Esse já ganhou, pode escolher aqui. Já, esse que eu falei que é muito fácil, mas o outro que eu acho que é mais difícil um pouquinho. Aí pode falar outra dessa mesma? Outra pergunta você eu prefiro dar mais presente para outro, mas pode responder. Não, então vou deixar para Não, pode responder, eu não vou falar se está certo ou errado. Porque o meu caráter tem que estar semelhante ao caráter de Cristo. Tá. Olha, embora tenha muitas respostas corretas, eu vou presentear do jeito que está aqui. Tá? Mas está certo, mas não é a resposta que eu quero ainda. Mas você ganhou um presente para a primeira resposta. Então lá vai a dica. Vi que a rápida obra que Deus estava fazendo na terra logo seria abreviada em justiça, e os mensageiros devem celeremente ir em busca do rebanho disperso. Um anjo perguntou: são todos mensageiros? O outro respondeu: não. Os mensageiros de Deus têm uma mensagem. Tá? Mas é o seguinte, irmãos: como que nós vamos pregar o evangelho se nós não temos uma mensagem? Aqui está dizendo que os mensageiros de Deus têm uma mensagem. Não é qualquer um. Nós temos que ter uma mensagem. Que mensagem que eu tenho? Entendeu? Então eu coloquei, não tem mensagem, falta de conhecimento, falta de preparo. E eu trouxe essa pergunta porque eu tenho notado comigo mesmo que Deus está assim querendo revelar para a gente alguma coisa e nós não estamos buscando. Quando nós começamos a ler, a gente começa a entender. E eu tenho sido beneficiado grandemente, porque eu tenho lido algumas coisas, eu tenho entendido, como outros eu não entendia. Nós fomos incumbidos de apresentar uma mensagem com base no Parábolas de Jesus, no capítulo 14, a fonte do poder vencedor. Qual seria a fonte do poder vencedor? Eu vou resumir também, porque aqui deu 17 páginas, muito, muito grande. Eu vou resumir aqui dentro de uma meia horinha, mas liquido aqui. Tá? Mas o livro começa dizendo que Jesus estava apresentando uma mensagem, pois sabia que a sua volta ia ser breve, então ele tentou abreviar as pessoas do que elas iam atravessar, da dificuldade que ela ia passar. Então ele tentou apresentar a parábola que se encontra em Lucas capítulo 18, verso 1 em diante. Vamos ler? Lucas 18, verso 1 em diante. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em outras versões fala nunca esmorecer. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, eu vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que o juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra?
Então aqui mostra essa parábola de um juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus, um juiz que vivia como se fosse o dono da lei. Então Jesus mostra nessa parábola algumas coisas para ilustrar essa parábola, mostrando que Deus é justo, que Deus vai responder, né? Esse juiz iníquo, ele respondeu porque aquela pessoa estava atormentando ele, insistindo com ele para que julgasse a causa dela. E interessante nessa palavra que Jesus começa dizendo que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Então esse aqui é a fonte do poder, a oração. E para nós a lição é ser insistente, né? Quantas pessoas desistem, né, de orar porque não consegue obter, ou talvez acha que demorado de responder a causa dele. Essa viúva orava, buscava esse juiz constantemente: resolva o meu caso contra o meu adversário, resolva o meu caso com relação, dê justiça para o meu adversário. E isso foi sendo insistente que aquele juiz resolveu defender a causa dela, atendendo a necessidade dela. Ela estava viúva, né? Precisava resolver algumas questões com as terras, e aquele juiz então tomou essa decisão. Mas a Bíblia nos mostra, por outro lado, que se esse homem atendeu ela, sendo ele iníquo, sendo ele mau, imagine o que Deus não pode fazer ou responder. E a Bíblia é clara em dizer que Deus está pronto e apto para responder e atender o seu povo, né? Eu acho interessante que em Lucas capítulo 18, verso 3, essa petição da viúva, faz justiça contra o meu adversário, é ilustrado para nós com relação a Satanás, que é o nosso adversário. Representa a oração dos filhos de Deus. Satanás é o grande adversário, acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite. Irmão, sabe que dentro de uma empresa, por exemplo, quando chega um funcionário e fala assim, eu falo isso que chegava às vezes a acontecer comigo, né? A gente estava na liderança lá do trabalho e um funcionário chega assim e começa a ficar falando do outro, acusando o outro, entregando o outro, né? Um dedo duro, né? Parece que tem hora que dá uma impressão assim que ele está te perturbando. Ele está querendo ganhar algum mérito, mas ele está te perturbando. Ele está querendo dizer assim, ó, você não está vendo. Você não está vendo aquele caso ali, você não está vendo fulano fazendo isso? Como se você fosse cego e não estivesse vendo. Essa palavra aqui é para nos mostrar também, irmãos, que quando Satanás acusa de dia e de noite os nossos irmãos, como a Bíblia fala, Apocalipse, ele usa os seus agentes para acusar alguém. E a Bíblia mostra alguns exemplos, como no caso em Zacarias, capítulo 3. Né? Alguém pode ler, por favor? 3, 1 a 3. Alguém achou? Zacarias 3, 1 a 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não és este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Uma coisa interessante, que quando alguém usado pelo inimigo acusa, nós nunca podemos fazer isso, e a história aqui desse livro ilustra que nem Josué fez isso.
Nem Jesus não fez isso quando ele foi acusado diante de Deus. E Satanás está acusando dia e noite diante de Deus e dizendo: olha aqueles lá que você enviou seu filho para morrer por eles. Acusa a Jesus, acusa esses irmãos que às vezes estão errando, e diz que Josué, como o próprio Jesus e muitos outros, eles não ousaram se levantar e se defender. Nós, irmãos, não podemos nós mesmos chegar e defender e falar assim: não, eu sou bom, eu sou perfeito, eu não tenho pecado. Mas uma coisa interessante, que enquanto Satanás está levando para Deus, né, acusações dos irmãos, Jesus está dizendo: olha, eu morri por eles. E ele está dizendo para cada um: vamos trocar as vestes, vamos tirar essas vestes sujas, vamos colocar um manto de justiça, vamos colocar as vestes brancas que são usadas de justiça, vamos mudar. Então Deus, né, e seu Filho Jesus não está dizendo: pode deixar, deixa ele estar pecando, que continue, deixa ele, que então isso é problema seu. Porque Deus não está passando a mão na cabeça da pessoa, apoiando o pecado, não é isso. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus está dizendo para o Pai assim: ó, eu morri por esses, quem é você para acusar? Porque, irmãos, uma coisa que a gente não deve esquecer, que quem é que está fazendo aquela pessoa pecar? O próprio Satanás. Então ele é muito astuto, ele faz a pessoa pecar e fala: está vendo? Você é um pecador, você não adianta, você está perdido, né? Então ele está acusando, ele fica tentando acusar de alguma coisa que a Bíblia aqui, o texto apresenta, que às vezes você está fraquejando, você está tentando moldar o seu caráter por causa de alguma coisa que fica importunando, e o texto fala que isso é mais uma forma de você vencer o seu caráter, né? Então, a obra de Satanás como acusador começou no céu. Desde a queda do homem, essa tem sido a sua obra na terra, e ser-lo-á num sentido especial à medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo. Então, a missão de Satanás é ser acusador. Acusou a Deus, né? Acusa Jesus, acusa nós, e ele fica, a missão dele é acusar, provocar contenda. E diz aqui: toda manifestação do poder de Deus em favor do seu povo provoca inimizade a Satanás. Repito, toda manifestação do poder de Deus na vida de uma pessoa provoca inimizade com Satanás. Então, irmãos, não pense que as dificuldades que vocês passam, que cada um passa, que eu passo, Deus não está vendo essas coisas acontecer e sabe que é Satanás que está procurando fazer com que você desanime, que você perca a sua fé. E com base no livro Meus Escritos, fala que nesses últimos dias ele está fazendo todo o esforço, irmão, para que você não seja selado. Toda vez que Deus opera em prol deles, Satanás e seus anjos também operam com vigor renovado para lhes ocasionar a ruína. Já perceberam isso? Na hora que você dá um salto para frente, que você quer mudar a sua vida, parece que logo em seguida vem um desânimo. Inveja todos quanto fazem de Cristo sua força. Seu objetivo é instigar o mal, e se alcança êxito, lança toda a culpa sobre os tentados, aponta-lhes as vestes imundas e o caráter imperfeito, apresenta-lhe a sua fraqueza, loucura, os pecados de ingratidão e dessemelhança de Cristo, o qual tem desonrado o seu Redentor. Tudo isso se expõe como um argumento para provar o direito de destruí-los. Tenta terrificar o ser humano por o pensamento de que seu caso é sem esperança. Eu fico pensando que muitas pessoas,
comete um erro, caiu nas malhas do inimigo, e prontamente vem na mente dele: eu fui longe demais, eu não estou conseguindo, eu vou desistir. Porque é Satanás que faz isso. Que ele coloca no seu pensamento que o seu caso é sem esperança. Ontem eu fiz uma visita, né? E a gente apresentou umas passagens que pudesse mostrar que a porta da graça ainda está aberta, para a gente não deixar para a última hora. Mas às vezes algumas pessoas, e às vezes nós mesmos, achamos que alguma coisa está me fazendo duvidar da minha salvação, porque eu estou achando que aquele pecado eu não estou conseguindo vencer, ou que a incerteza, a dúvida faz com que percamos a esperança. Espera desse modo destruir-lhes a fé, para que rendam completamente a tentação e desviem de sua fidelidade a Deus. O povo do Senhor não pode por si mesmo refutar acusações a Satanás. Nós não podemos mesmo questionar para Satanás com relação a isso, se nós olharmos para nós mesmos. Mas se nós olharmos para o nosso advogado, aí sim é impossível que a gente perca essa confiança. E o texto lá diz assim: o Senhor te repreende, ao Satanás. Então essa deve ser a nossa oração quando somos tentados, não ficarmos dialogando com o inimigo. Algumas igrejas fazem isso, né? Levam uma pessoa lá na frente, fala que está expulsando Satanás, conversa, bate um papo, o que você vai fazer com ela. Jesus era curto e grosso nesse aspecto. Não tinha diálogo com Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor te repreende, né? E essas são as palavras também que ele está dizendo para nós hoje, para o próprio inimigo, né? Ele está dizendo por nós essas palavras. Portanto, esse juiz vai defender a nossa causa contra esse adversário. A despeito das faltas do povo de Deus, Cristo não abandona o objeto do seu cuidado. Tem poder para mudar-lhes as vestes. Amém por isso, meus irmãos? Porque nós temos... você já pensou se Deus perdesse a paciência conosco? Por isso que a Bíblia fala que ele é longânimo em irar, grande misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. Elas se renovam a cada manhã, elas não têm fim. Por isso a razão de nós estarmos aqui, sempre tendo uma oportunidade. Remove as vestes imundas, envolve com o manto de justiça nos crentes e arrependidos, e junto a seus nomes escreve nos relatórios do livro do céu a palavra perdoado, ou perdão. Isso que nos anima, né? Faz justiça contra o nosso adversário. E diz que não se aplica somente a Satanás, mas também os seus agentes, né, que são usados para nos acusar, de dia e de noite, diante de Deus. A Sagrada Escritura descreve as condições do mundo justamente antes da segunda vinda de Cristo. Quando Tiago diz: ei, agora, pois, ricos, entesouraste pelos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que vos foi diminuído, clama, né? E os clamores têm chegado até os ouvidos de Deus. Então hoje muitas pessoas estão sendo oprimidas, né, pelos seus patrões. Eu tenho um material que fala sobre os sindicatos. Diz que será um dos piores inimigos no tempo de angústia, será os sindicatos. Vai ter sindicato para tudo. Se você falar, eu vou começar a sair daqui, eles começar a perceber que tem muita gente saindo em massa, eles vão barrar. E o sindicato, o que o irmão enfatiza, é que você, enquanto você está vendo essa briga pelos direitos, né, eu fico imaginando, às vezes a gente é funcionário, outra hora você é patrão, você começa a olhar os lados da coisa. Né? Eu estava conversando com a Ivone mesmo sobre isso. Um patrão, ele pega um funcionário e a dificuldade para ele manter o funcionário e pagar aquele salário todo mês. Aí, volta e meia, tem os seus encargos, que
volta-meia não, os encargos têm que pagar direto, né? Se a pessoa se machuca, tem um atestado, a pessoa tem que tirar de outro lugar para poder cobrir aquela falta de funcionário. De repente o funcionário ele é demitido, ele tem que correr atrás para arrumar dinheiro para pagar a indenização daquele funcionário, se ele machuca, etc. E com a lei da importação aí a preço lá embaixo, as empresas aqui passam dificuldade para manter o seu preço no mercado. Resultado disso é dificuldade para pagar. Mas, então, e qualquer coisinha o cara é levado na justiça. Ele pode falar uma mentira lá e ele pode valer por 10 verdades. Então, é difícil para uns, difícil para outros. Isso aí vai virar uma briga, cada um querendo os seus direitos. Né? Uma lei de 1940, que é a lei da CLT, que precisa ser reformulada, né? Mas hoje não, eles se valem daquilo ali para que funcionário, de qualquer forma, ele possa ser beneficiado. E assim vai surgindo leis, né? Leis, por exemplo, estou falando de que a mulher que ganha dinheiro vai ficar 6 meses em casa, né? Então, imagina um prejuízo para uma empresa manter um funcionário 6 meses dentro de casa. Então a gente tem que ver os lados da coisa. E isso daí, irmão, essas questões dessas brigas, a irmã te fala que nós não devemos fazer parte de filiar sindicato ou entidade secreta. Por quê? Porque nós estamos envolvidos numa confusão também, e diz que se nós nos filiarmos, seremos homens marcados. Sabe o que é isso? Homens marcados. No tempo da perseguição, seremos os primeiros a estar ali. Mas ela diz que nós não devemos filiar, porque quando nós nos filiamos, nós esquecemos que a causa nós, em vez de entregar para Deus, estamos entregando ao sindicato ou outras leis trabalhistas, né? Em outras palavras, nós temos que buscar de Deus o socorro para resolver esses detalhes. E isso vai ser uma grande aflição para o povo de Deus nesses tempos. Então, na palavra do juiz injusto, mostrou Cristo o que devemos fazer. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Está fazendo uma pergunta. Será que Deus não vai responder? Irmãos, mais uma coisa interessante, é que a Bíblia diz que todas as nossas preces são atendidas. Amém. Amém por isso. Amém. Ela talvez não venha como queremos, na hora que queremos, mas todas elas Deus ouve, irmão. Deus não é surdo que não possa ouvir, né? A Bíblia diz assim em Isaías, Cristo, nosso exemplo, nada fez para se justificar e livrar quando este foi acusado. Confiou a sua causa a Deus. Assim seus seguidores não devem acusar nem condenar ou recorrer à violência para se livrarem. Irmãos, muitas vezes nós refutamos com a mesma altura quando não somos acusados, né? Às vezes nos acusamos. Então nós vamos entregar a causa para Deus, né? Porque se nós somos acusados de alguma coisa, Deus vai nos livrar quando nós clamarmos a Ele dia e noite. Porque aqui diz na página 172 que se nós estiver alimentando o espírito de represália, prejudicando-nos a nós mesmos, certo? Quando nós respondemos de uma forma grosseira, nós vamos prejudicar a nós mesmos, destruir a nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo de Deus, né? Como diz lá na Bíblia, muitas pessoas usam Atos 4, verso 5, não mentiste a um, mas mentiste a Deus. E no verso 9 fala, mentiste ao Espírito de Deus. Então, quando nós mentimos a Deus, mentimos ao Espírito de Deus. Aqui ele também exorta-nos a perseverar em oração. Logo que surgem dificuldades, devemos apresentar nossas petições sinceras e francas. Pelas orações insistentes, evidenciamos nossa forte confiança em Deus.
o senso de nossa necessidade nos induz a orar com fervor, e nosso Pai Celestial é movido por nossas súplicas. Amém. Que privilégio. Amém. Irmãos, eu pude ver que Deus tem atendido às orações da gente. Amém. Né? E diz aqui que aqueles que sofrem afrontas, perseguições, são tentados a pensar que Deus os esqueceu. Né? Entretanto, não deve violentar a sua consciência. Né? Aquele que por eles padeceu e suportou suas aflições e cuidado, não nos desamparou. Os filhos de Deus não foram deixados sós e indefesos. A oração move o braço do onipotente. Amém por isso? Amém. As orações venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo. Saberemos o que isto significa? Né? Aqueles mártires narrados ali em Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34, os homens de fé, eles oraram e receberam a promessa, né? Interessante aqui. Ele jamais repele alguém que a ele recorre com um coração contrito. Nenhuma alma sincera, ou melhor, nenhuma oração sincera se perde. Nenhuma oração sincera se perde, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Em meio das antífonas do coro celestial, Deus ouve o clamor do mais débil ser humano. Glória a Deus. Derramamos o desejo do nosso coração em secreto, murmuramos uma oração. Enquanto seguimos nosso caminho, nossas palavras atingem o trono do monarca do universo. Amém. Irmão, não tem barulho, silêncio, grito, débil, quem quer que seja. Não podem ser audíveis aos ouvidos humanos, porém não pode morrer no silêncio sem perder-se no tumulto dos afazeres diários. Nada pode sufocar o desejo da alma. Alça-se sobre o barulho das ruas e a confusão da multidão que se sente o mais indigno. Não tema confiar seu caso a Deus. Não tem multidão, silêncio ou barulho, nada que possa impedir. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós, como não daria também a ele todas as coisas? Romanos 8,32. Interessante que Deus está pronto para nos responder. E diz aqui uma coisa interessante, irmão, para que nós possamos nos alentar, nos encorajar em saber que essas coisas que acontecem negativas em nossa vida é para nos moldar. Olha só, o Senhor permite provações para sermos purificados do mundanismo, do egoísmo, de traços de caráter grosseiros e não semelhantes aos de Cristo. Tolera que passem sobre nosso ser as águas profundas da tribulação, para que o conheçamos, e a Jesus Cristo, a quem enviou, para que experimentemos o desejo intenso de ser purificado de toda a contaminação e saiamos da prova mais puros, santos e felizes. Amém. Por isso que Deus permite, irmão, para que nós busquemos o desejo de vencer. Porque se nós acomodarmos de que está tudo bem, alguma coisa vai fazer com que nós não galguemos mais um degrau. Muitas vezes, diz aqui, entramos na fornalha da provação com a alma entenebrecida pelo egoísmo. Se, porém, permanecermos pacientes sob a prova cruciante, prova de cruz, né? Refletiremos ao dela sair o caráter divino, né? Então vamos refletir ao sair de lá, refletir o caráter divino. De seu propósito na aflição for alcançada. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Não há perigo de que o Senhor despreze as orações de seu povo. Não há perigo. O perigo está em quem se desanima em tentação
e prova e deixa de perseverar em oração. Por isso que Lucas 18, verso 1 fala que nós devemos perseverar. Então, esse é o problema, é se nós não sermos perseverantes na oração. Perseverante, esse é o resultado. Nessa pequena terra manifesta todo o universo celeste o maior interesse, pois Cristo pagou o preço infinito pelas almas que aqui habitam. O Redentor do mundo ligou a terra ao céu por laços de compreensão, pois aqui estão os remidos do Senhor, seres celestiais ainda visitam a terra, como nos dizem que andava e falava com Abraão. Sabiam disso? Amém por isso, irmão. Seres celestiais andam na terra como andou naqueles dias. E Abraão e Moisés, em meio de atividade rumorosa das grandes cidades, por entre as multidões que se apiam em ruas e casas de negócio, onde os homens trabalham de manhã e de noite, como se negócio ou esporte e prazer fosse tudo na vida, onde estão poucos contemplam realidades invisíveis, mesmo aqui tem o céu os seus vigias e santos. Agentes invisíveis observam cada palavra e ação dos seres humanos. Em toda assembleia de negócio ou prazer, em toda reunião de culto, há mais ouvintes do que se podem ser vistos pelos olhos naturais. Irmãos, é muito importante isso aqui. Se nós tivermos na nossa mente a certeza de que nossos negócios, nossos prazeres, nossa diversão que for essa recreação, ou se for no comércio, na nossa casa, em qualquer lugar, devemos imaginar que tem seres celestiais ao nosso lado. E isso faz com que nós devemos lembrar sempre para que nós nunca pequemos, né? Pois eles estão ali para levar esse relatório. Diz aqui que há mais frequentemente os seres celestiais retiram o véu, que todo mundo é invisível, para que nossos pensamentos se retraiam do burburinho da vida e considerem que há testemunhas invisíveis de tudo que fazemos ou dizemos. Temos testemunhas invisíveis que vai relatar tudo aquilo que nós estamos fazendo ou até nós pensamos, né? Façamos ou dizemos, aqui diz, né? Devemos compreender melhor a missão desses visitantes angélicos. Bem faremos em meditar que em toda a nossa obra teremos cooperação e o cuidado de seres celestiais invisíveis, esquadrões de luz e poder acompanham os nossos humildes crentes que reclamam as promessas de Deus. Querubins, serafins e anjos excelsos em poder, miríades de miríades, milhares de milhares, estão à sua destra. Amém? Amém? Que maravilha, né? Saber, aqui a irmã fala em Hebreus capítulo 1, verso 14, né? Todos eles são espírito ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém, né? E eles levam cada dia esses relatórios para o céu. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, o texto é muito enfático em falar para nós perseverança, 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 né? Um pouquinho mais, espera, né? E eu fico imaginando justamente isso, porque Jesus não veio ainda, porque nós precisamos nos preparar para preparar outros também, porque quando nós buscamos na palavra de Deus um encorajamento como este, nós vamos sentir desejo de falar para outras pessoas e nós vamos sentir mostrar para as pessoas esse desejo que nós temos de ir para o céu, até mesmo na nossa maneira de viver. Rapidinho, aqui nós estamos finalizando. Próximo está o tempo em que virá. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Sobre ti esconder-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Homens que pretendem ser cristãos podem defraudar e oprimir os pobres, podem roubar as viúvas, os órfãos e as viúvas,
condescender com seu ódio satânico, que não poderem dominar a consciência dos filhos de Deus. Porém, Deus trará tudo isso a juízo, porque os juízos será sem misericórdia sobre aqueles que não fazem misericórdia. Então, não se preocupe com os malfeitores, com os inimigos, né? Brevemente, todos comparecerão diante do juízo. E aqui no finalzinho, aqui na página final, diz assim: haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Diz mais: de cortiços, de pobres choças, de prisões, de cadafalsos, das montanhas e deserto, das cavernas da terra e dos abismos do mar, Deus recolherá seus filhos. Na terra tinha sido destituídos, afligidos e atormentados. Milhões baixaram ao túmulo carregados de infâmia, porque recusaram render-se às enganosas pretensões de Satanás. Por tribunais humanos, os filhos de Deus foram condenados como os mais vis criminosos, mas próximo está o dia em que Deus mesmo é juízo. Salmo 50, verso 6. Então as sentenças dadas na terra serão invertidas. Tudo aquilo que foi feito, irmão, de uma forma errada contra o povo de Deus, serão revertidas para o inimigo. Tudo então tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Vestes brancas dar-se-lhe-á a todos eles, e chamar-lhes a um povo santo, ou os remidos do Senhor. Qualquer que tenha sido a cruz que suportaram, quaisquer as perdas sofridas, qualquer a perseguição que padeceram, mesmo a perda da vida temporal, os filhos de Deus serão amplamente recompensados. Verão o seu rosto, e à sua testa estará o seu nome. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar, meus irmãos, que nós possamos buscar essa fonte de poder, que é a oração, a perseverança na oração, e pedir a Deus que faça justiça e defenda a nossa causa diante do nosso grande adversário, que ele está acusando dia e noite, mas Jesus morreu por cada um de nós, para que nós possamos ter essa oportunidade de ser resgatado das garras do inimigo. Amém. Amém.